Paz do Senhor Jesus, amém? Pode ficar à vontade, pode sentar. Eu queria convidar aqui minha esposa, pastora Abigail. Estamos há 6 anos pastoreando uma igreja. Eu estou feliz de estar aqui nessa noite, a qual o Senhor tem preparado esse momento, embora estejamos em meio à pandemia, mas é nesse momento que Deus está trabalhando nas nossas igrejas. É meio à pandemia que estamos adquirindo experiências grandiosas, pelo menos lá na minha tribo. Estamos vivendo dias de bênção, dias de paz, porque nós entendemos que em meio à pandemia, quando o mundo está fechado, muitas igrejas estão fechadas e nós estamos sendo colocados dentro da nossa casa, ou fica em casa, proporcionou grandes bênçãos na nossa família lá na tribo terrena. Sabe por quê? Ou ficar em casa, estamos pegando a seguinte frase: pregue para a sua família, ganhe a sua família para Jesus. Eu queria trazer um texto bíblico aqui, o livro de Marcos, capítulo de número 16, um texto bastante conhecido, porém de uma grande importância quando estamos vivenciando esse momento tão difícil, tão cruel. Perdemos muita gente, muitos amigos, muitas famílias, perdemos para o Covid-19, porém temos aqui o respaldo bíblico, né? Uma ordem que o Senhor fez, aqui no livro de Marcos, capítulo número 16, versículo de número 15. Marcos 16, versículo de número 15. A minha versão é a linguagem de hoje, diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Quem crê na cura, diga glória a Deus. Eu já vi tantas curas lá na minha tribo. Eu venho de uma origem 100% indígena, né? Apesar de que eu tenha me confundido com o japonês, né? Porém eu venho de uma linhagem terrena. Os meus pais sempre moraram na aldeia, né? Eu cresci dentro de uma aldeia indígena, da tribo terrena lá no Pantanal Sul, Mato Grossense. Estamos aí no meio entre Bolívia e Paraguai, estamos próximos da Bolívia. É uma cidade acolhedora, uma cidade com 30 mil habitantes apenas. Temos o nosso prefeito, temos vereadores, porém a população é muito pouco. E no meio de 30 mil, pelo menos 9 mil a 10 mil são indígenas lá na minha região. Então nós estamos ali concentrados no Mato Grosso do Sul, que uma grande concentração da minha tribo está no Mato Grosso do Sul. Miranda, uma cidade que tem 9 mil, porém no estado somos quase 30 mil terrenas. E para você aplaudir 30 mil terrenas, pelo menos de 70% a 80% já servem ao Senhor Jesus. Aleluia! Isso proporciona porque alguém um dia se preocupou com o Evangelho, essa pregação de pregar para toda criatura, não importando raça, não importando origem, porém vão e pregam a palavra. E essa ordem foi cumprida com os missionários 114 anos atrás, quando chegaram na aldeia e pregaram essa palavra, pregaram essa verdade, e nós conhecemos essa verdade há muitos anos atrás. O meu pai conheceu essa verdade, e essa verdade libertou meu pai. Luiz Otávio disse: não apenas somos livres, mas sabemos para onde vamos, temos um objetivo de vida, queremos estar juntamente com o Senhor. Esse é o nosso objetivo, de um dia morar no céu. Mas todo desafio, toda evangelização é um desafio. Em qualquer lugar que entramos para pregar essa palavra, são desafios. Vivemos num mundo de ativismo agora, antes da pandemia. Ninguém mais tem tempo para nada. Parece que o tempo ficou curtíssimo.
falta horas para fazermos as nossas atividades. De repente chegou a pandemia, de repente manda todo mundo para dentro de casa. Empresas pararam, os empregados foram para dentro de casa. Eu acompanhei vários noticiários. Para alguns foi bom, para alguns foi ruim. Para alguns era mais feliz estar no trabalho, porque a casa já não valia a pena mais ficar dentro de casa. Porque dentro de casa era só briga. Porque dentro de casa era só contendas. Então o homem às vezes preferia ficar no trabalho, a mulher ficar no seu trabalho e não querer ir para dentro de casa. Mas para alguns foi maior alegria para voltar dentro de casa. A história de um menino que fazia faculdade, o pai trabalhava, eu acho que aqui no Rio de Janeiro. Homem saía às 5 horas da manhã e voltava às 7 da noite. Quando chegava em casa, o filho já não estava, porque estava indo para a faculdade. E quando o filho chegava para dentro de casa, o pai já estava dormindo, porque tinha que sair às 5 da manhã. Então não tinha mais tempo para nada. Mas esse momento proporcionou a unidade da família, para quem gosta de uma vida familiar. Estiveram lá juntos, agora no meio dessa pandemia de 2020. E o depoimento diz: a melhor nossa vida é agora. Estamos agora em família. Mas para muitos não gostaram disso. Lá na nossa tribo também vivemos toda essa pandemia. E na minha tribo, uma aldeia, mais ou menos 800, na minha tribo, a aldeia foi a aldeia que mais foi infectada pelo coronavírus. No meio desses 800 índios que moram na minha aldeia, é uma pequena aldeia, Luiz Otávio conhece, o missionário Luiz também conhece, e nessa aldeia, uma aldeia, a menor todas as coisas que acontecem na região de Miranda, onde eu saí de uma pequena aldeia, tem sido uma referência, porque essa pequena aldeia é onde começou o evangelho, quando veio de uma aldeia grande. Algumas pessoas que moraram nessa aldeia grande começaram a vir e colocar essa aldeia pequena agora, chamada Moreira, aonde começou o evangelho. E agora, por que 80% foram infectados pelo coronavírus? Porque a maior concentração de evangélicos está ali na aldeia Moreira. Toda referência ali. Em todas as áreas. Vamos falar aqui da área política. A aldeia Moreira vai apoiar quem? Então todas as aldeias vêm apoiar quem a aldeia Moreira tem. Por quê? Porque lá é uma aldeia que está próximo da cidade. Há 10 minutos estamos dentro da cidade de Miranda. Porém, uma aldeia que hoje está bastante aculturada, depois do evangelho, depois de conhecermos essa verdade, depois que alguém pregou para nós, depois que lá, missionários americanos e escoceses, os primeiros missionários que entraram e colocaram os pés na tribo terena. E a partir desse momento, há 114 anos atrás, alguém aceitava Jesus. A tribo terena aceitou a Jesus, abriu a porta para o evangelho. E hoje somos abençoados para a honra e a glória do Senhor. E o coronavírus chegou. Eu me lembro da primeira Índia que contraiu. Preocupamos, porque achávamos que pegou o coronavírus e iria morrer. Mas passamos mês de julho, agosto e setembro. Quase toda a aldeia foi infectada. Em julho, eu fiquei 21 dias em cima de uma cama. A minha esposa ficou 15 dias em cima de uma cama. Oramos muito. Foi o período que mais oramos na nossa vida. Não sabíamos fazer nada a não ser orar. E dizer: Senhor, será que chegou a nossa partida? Porque achávamos que pegou o coronavírus e ia morrer, é o que a mídia mostrava. Mas aí nós pensávamos nas promessas de Deus. Trouxemos algumas promessas de Deus na nossa mente, que nós vamos só morrer depois que concretizarmos alguns sonhos e planos na vida da gente, que nós não iríamos morrer sem antes concretizar nossos sonhos. Isso começou a trazer um respaldo bíblico no nosso coração, e a esperança voltou no nosso coração. Quarta da esperança. Essa esperança nasceu no nosso coração. E nós orávamos, depois de 21 dias. Teve uma noite que eu desmaiei 4 vezes numa noite só. Fui levado para o hospital, meu filho preocupado. Mas para a honra e a glória do Senhor, estou aqui, curado, para glorificar o nosso Deus. Aleluia.
passado por maus momentos da sua vida. Talvez você tenha passado por piores momentos da tua vida. Porém, isso é... O grande Salomão vai dizer que vem os maus dias. Então, ele passou por maus dias. Nós temos maus dias da vida. Vamos pela manhã também. E aquele dia será um bom dia. Todo dia foi perfeito. Seus negócios deram certo. Você ganhou dinheiro naquele dia. Você conquistou novas amizades. Conquistou algo na sua vida. Foi um ótimo dia. Mas passa um tempo, às vezes, chegou um mau dia da tua vida. Naquele dia não deu nada certo. Parece que deu o contrário daquilo que você planejou naquele dia. Você viveu uma aparente derrota naquele dia. Eu preguei numa igreja ontem, eu disse, as aparentes derrotas da nossa vida, nós que somos cristãos, nós tiramos grandes lições nas aparentes derrotas. Nós conseguimos a viver novamente. Mas tem um terceiro tipo de dia. Aquele dia que você está bem, mas por causa de um zap, uma ligação ou uma notícia, às 9 horas da manhã você recebeu uma ligação e você ficou mal naquele dia. E todo o resto do dia ficou ruim para você. Você já passou nisso? Você já aconteceu isso com você? De estar bem, acordar bem, e daqui a pouco recebe uma notícia ruim? Ou na sua empresa, ou na empresa onde você trabalha? Ou você foi mandado embora naquele dia? Você recebeu uma notícia e você se desesperou? Aqui nós temos uma ordem do Senhor nesse texto, onde ele diz... Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Eu preciso falar das boas novas. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso entender que os planos de Deus não são os meus planos. Eu preciso entender que Jeremias vai dizer que o Senhor ele tem um pensamento de paz e não de mal. Então, por mais que passemos por maus momentos da vida, vamos tirar grandes lições. Naquele momento de que eu fiquei 21 dias doentes, em cima de uma cama, foram dias de grandes lições. Foi dias que Deus falou muito forte ao meu coração, que eu precisava orar mais, que eu precisava cuidar mais da minha família, que eu precisava cuidar da minha saúde, precisava voltar a caminhar, precisava voltar a cuidar da alimentação. Tudo isso foram grandes lições na minha vida. Então existe um momento na vida da gente que as aparentes derrotas não são para te desanimar. As aparentes derrotas não são para você desistir da vida, não. Eu disse ontem na minha pregação que quem desiste são pessoas que estão enterrando talvez um projeto que poderia dar certo na tua vida. E você enterrou teu sonho, você enterrou teu projeto que poderia dar certo. Talvez eu falo com alguém aqui nessa noite que está em meio a essa situação terrível da vida. Talvez eu falo com alguém aqui que está a ponto de desistir. Ou talvez eu falo com alguém que está nos vendo, assistindo pelo Instagram, Facebook. Talvez tenha alguém do outro lado vendo que já não tem mais solução, acha que não tem mais solução para os seus problemas. Hoje Deus me mandou aqui. Eu não andei 1.700 quilômetros para não acontecer nada nessa igreja. Se eu andei 1.700 quilômetros, Deus me enviou aqui, é para trazer coisas extraordinárias a partir de hoje nessa igreja. Quem crê, levanta a mão e diga glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que depois dessa ministração, a tua vida vai mudar, porque essa palavra, ela liberta, essa palavra transforma, essa palavra, essa ordem do Senhor, ele diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho, e vai acompanhar sinais sobre ti, você vai expulsar demônios, você vai fazer coisas extraordinárias. Como igreja precisamos ser a diferença. Como igreja temos que ter sinais que nos acompanham. Como igreja precisamos ser a diferença onde estamos. Eu tenho certeza que nesse lugar há uma diferença aqui nesse ambiente. Eu posso sentir um ambiente diferente da igreja. Quando o Ministério do Louvor começou a cantar, comecei a sentir algo diferente aqui nesse ambiente. Comecei a sentir no altar de Deus algo extraordinário entrando nessa igreja. Comecei a sentir a presença do Espírito Santo ministrando o meu coração.
e dizendo: eu vou curar, eu vou transformar, eu vou trazer coisas novas, novos projetos, recursos financeiros, pessoas abençoadoras, pessoas parceiros da obra. É isso que Deus ministra no meu coração nessa noite. Eu queria que você levantasse sua mão para cima. Eu quero ministrar um ato profético sobre a tua vida. Se a tua vida estava andando de mal a pior, se você estava naqueles maus momentos, se você esteve nos dias maus da tua vida, hoje o Senhor está aqui nessa noite para trazer algo diferente na tua vida e vai trazer algo extraordinário. Coisas extraordinárias começarão a acontecer na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus, aleluia! Eu estou vindo de uma aldeia, de uma tribo, que outrora éramos discriminados. Tínhamos pessoas preconceituosas quanto à questão índio. E esses preconceitos nos trouxe a baixa estima, não tínhamos autoestima, nós éramos isolados, não tínhamos acesso a qualquer lugar, porque a vergonha prevalecia, porque o preconceito nos abafava e o medo nos dominava. Sair para fora da aldeia nos dava medo de sair. Ficávamos dentro da nossa aldeia, ainda existem tribos assim no Brasil, mas quando o Evangelho entrou, quando a palavra entrou, alguma coisa mudou. Quando o Evangelho entrou, mudou a nossa história, aleluia. Rio de Janeiro, né? Tenho grandes amizades de vários pastores aqui no Rio. Essa eu acredito seja a 7ª ou 10ª vez que eu venho aqui, ao longo da minha jornada cristã. E essa viagem agora eu vim atender uma igreja que teve um evento ontem sobre missões. Eu vim pregar nessa igreja ontem, e como eu conheço o Luiz e outro Luiz ali, cheguei aqui nessa igreja conhecendo mais um pastor, que será um parceiro, né? Que essa igreja vai orar por nós, vai orar pela tribo, porque quem sabe alguém aqui é leigo no assunto, não sabe de nada sobre a tribo no Brasil. Temos aí cerca de 350 tribos no Brasil. Dessas 350 tribos no Brasil, 120 tribos ainda nunca ouviu falar de Jesus. É um índice muito alto. 120 tribos. Se cada tribo tiver 10 aldeias, são 1.200 aldeias que ainda faltam ser evangelizadas. E o que a igreja estamos fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja? Estive na igreja ontem, onde clamamos pelos países não alcançados, pelos países perseguidos. E no meio disso eu entrei, mas tem tribos ainda que nunca ouviu falar de Jesus. Tem tribos ainda que é totalmente isolado, não tem conhecimento nenhum. E temos propósito na vida, temos alvos na vida. E com a parceria dessa igreja, temos aí um projeto com o Luiz Otávio. O Luiz Otávio conhece há 11 anos, sempre envolvido em missões. E agora viemos para fazer uma parceria de alcançar algumas tribos. O propósito do coração são 120 tribos. Eu quero pelo menos 10% disso em vida. Eu quero alcançar pelo menos 12 tribos ainda em vida. Nunca ouviu falar de Jesus. E com a parceria dessa igreja, com a parceria da missão do Luiz Otávio, nós vamos entrar nessas terras mais distantes. E toda a igreja que passamos, missões, contribuindo, nós ouvimos isso séries de vezes. Se você não vai, você vai orar. Se for orar, contribuir para que a igreja missionária. Sentindo em casa, pastor? Porque aqui é uma igreja missionária. Houve alguém que abriu mão de uma coisa e foi falar do evangelho para a gente. Agora chegou a nossa vez.
Porque há 114 anos atrás foram os americanos e os escoceses que chegaram na minha tribo terrena para falar dessa palavra, falar do Evangelho, que transforma, que cura, que liberta. Mas todo começo de um trabalho, às vezes, é tão difícil. Todo começo de um trabalho temos desafios, temos pessoas contrárias, temos opositores, temos palavras negativas. Em todo e qualquer trabalho temos isso. E lá no começo não foi diferente. Porque quando os primeiros missionários chegaram lá, o meu avô, que era um grande pajé, eles não vão ficar aqui. Eles vão ter que ir embora, vão ter que sair daqui, esses missionários, não vão ficar. E a Bíblia vai dizer sobre o poder da palavra. E meu avô falava e acontecia. Vai morrer e morria. E o meu avô amaldiçoou esse missionário, dizendo, eles não vão conseguir ficar aqui. Ou eles vão embora ou vão morrer. 7 dias apenas, ou vão embora ou vão morrer. Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, não aconteceu nada. Quinto, sexto dia, 7º dia, meu avô, na ansiedade de morrer, eu ir embora, e não aconteceu nada. Até que ele chamou meu pai e disse, filho, vê o que está acontecendo. Que Deus é esse dos missionários? Qual é esse Deus que os missionários estão servindo? E o meu avô chamou meu pai e disse, eu não consigo atingi-los. Os espíritos dos mortos, os guias que estou chamando, não conseguem atingir a vida dos missionários. Porque quando eu tento atingir a vida deles, tem seres angelicais, tem seres de branco que estão em volta deles que eu não consigo atingir a vida deles. Levante tua mão aí que eu vou profetizar na tua vida. Aqueles mesmos seres angelicais que o meu avô viu com os olhos espirituais de pagelança, eu posso contemplar nessa noite que está ao teu redor seres angelicais, seres de branco, e você não será atingido. Praga nenhuma chegará na tua tenda, doença nenhuma chegará na tua casa, coronavírus não vai alcançar a tua casa, a tua família. Receba nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia, e aplauda ao Senhor Jesus. Veio uma curiosidade, então, na vida do meu avô. Que Deus é esse? Que ser de branco é esse? Certa vez, meu pai me chamou e disse, filho, se o teu avô tivesse vivo ainda, eu teria resposta para ele hoje. Falei, o que, pai? Ele me contou essa história. Ele falou assim, encontrei a resposta para o papai, que já faleceu. E ele falou assim, qual a resposta para mim? Ele disse, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Aleluia. Daquele que o teme e o livra de todo o mal. Aleluia. É o Senhor que vai proteger a tua vida. Glória a Deus. Salmo 91 vai dizer, praga nenhuma chegará na tua tenda. Aleluia. Outro dia eu estava orando esse texto. Fiz uma campanha de 3 sexta-feira nesse texto. Trabalho com rádio, 2 programas de rádio. Eu amo microfone, eu amo fazer programa de rádio, lives. O irmão falou, eu acompanho você, irmão ali que está filmando ali. Me acompanha aqui no Rio. O Isotal trouxe o link aí do nosso trabalho. Eu fiz 3 sexta-feiras de campanha. Conta essa questão de Salmos 91, versículo 10. E diz que o Senhor já enviou anjos a nosso respeito. Eu me lembrava dessa história do meu avô, que ele dizia que ele via anjos, ou seja, seres de branco que ele não sabia o que era, em torno dos missionários. E ele não conseguia atingir a vida dos missionários. Eu me lembrei dessa história do meu pai, quando eu estava fazendo essa campanha do Salmo 91. Eu disse, isso é verdade. O anjo do Senhor está ao nosso redor, em meio a essa pandemia. Nós temos a proteção de Deus. Se chegar na nossa casa, porque Deus permitiu que chegasse na nossa casa, mas eu não posso ficar com medo, porque Ele já deu ordem aos anjos ao meu respeito, para me guardar. É o que vai acontecer na tua vida a partir de hoje.
Se você está no desespero nesses últimos momentos, se você passa por maus momentos, um anjo do Senhor já recebeu ordem do Senhor e vai vir para a tua casa, vai proteger a tua casa, a tua vida, a tua empresa, em nome de Jesus. E praga nenhuma chegará na tua tenda. Mas para quem que é essa promessa, pastor? Para quem que é essa promessa? Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É somente para aquele que crê, somente para aquele que acredita, somente aquele que tomou posse dessa promessa de Deus. E os missionários então chegaram pregando o evangelho. E a partir daquele momento a nossa vida mudou. A história do povo terena mudou. Hoje em dia temos terenas abençoadíssimos no Brasil. Depois que conhecemos a verdade, depois que alguém veio para pregar para a nossa tribo, tudo mudou na nossa aldeia. Hoje temos parcerias com igrejas. Não me importa qual denominação eu sou. O importante para mim é o reino de Deus. É a obra de Deus. Igrejas parceiras, não está mais na hora de pregarmos placa de igreja. Está na hora de ir pregar o evangelho a toda criatura. Está na hora de tomarmos posse dessa palavra e fazer parcerias no Brasil. Eu tenho um sobrinho que está lá na tribo Xingu, fazendo um trabalho lá. É um projeto que temos com a missão do reino, para chegarmos nessas tribos, e com a ajuda de Deus, e com parcerias de igrejas no Brasil, nós vamos invadir essas tribos. Temos aí 3 ondas missionárias chamadas no Brasil. A primeira onda missionária foi quando os americanos vieram, naquela ocasião de 114 anos atrás, vieram, abandonaram tudo nos seus países e vieram para o Brasil. E alcançaram as tribos indígenas terenas. Mas depois eles foram embora. Porque tudo tem o seu tempo debaixo do céu. E aquela temporada passou. E os escoceses e americanos foram embora. Mas veio a segunda onda missionária. Foi quando os próprios brasileiros começaram a ir para as tribos no Brasil. Temos várias ONGs nas aldeias, que são pessoas que estão evangelizando, vários no Brasil. Foi a segunda onda. Mas em 2012, quando 100 anos de evangelização, lançamos a terceira onda no Brasil. E essa terceira onda já vem prevalecendo desde 2012, que é índio pregando para índio. Hoje temos acesso em várias tribos no Brasil. E a minha tribo terena hoje, nós temos o Novo Testamento todo traduzido para a nossa língua. No Brasil são 24 idiomas já traduzidos nas suas próprias línguas. 24 Bíblias já foram traduzidas, pelo menos no Novo Testamento, em várias línguas indígenas no Brasil. E no Brasil existem cerca de 27 terenas, que é a minha tribo, que está distribuído no Brasil em várias tribos, já pastoreando de outras tribos. E a terceira onda, índio pregando para índio. No Brasil, entrar em algumas tribos. Hoje, se eu quiser levar o pastor, ele pode ir comigo nessa terceira onda. Pegar Luiz Otávio e ir comigo nessa terceira onda, porque é índio pregando para índio. E hoje não temos mais essa discriminação. Hoje não temos mais esse medo de sair para fora. Hoje não temos mais a baixa estima. Hoje temos autoestima. Hoje nós podemos falar, pegar um microfone e pregar, ir para as praças em cidade e pregar o evangelho. Tive várias estratégias de trabalho na minha cidade. Da minha aldeia, fui colocado na cidade para pastorear uma igreja, que é a base missionária, onde vou receber os meus parentes numa igreja missionária, que é a minha igreja, na cidade. Dali fazemos pontes
para algumas aldeias terenas. E essas aldeias terenas já foram todas evangelizadas. Essa tribo terena, 70% servem ao Senhor Jesus. Entendemos o chamado, entendemos esse ide por todo mundo. E agora chega o momento de avançarmos para mais longe, que é outras tribos. Essas 120 que ainda falta ser evangelizada. Eu queria contar com a igreja. Eu queria contar com a oração dessa igreja. Eu queria contar com você para ingressar no nosso projeto. Depois o Luiz vai estar falando sobre o projeto, que é a missão do reino. Para ingressar nesse projeto e alcançarmos essas tribos que ainda faltam. No Amazonas ainda está concentrado o maior número de tribos que nunca ouviram falar de Jesus. E pasmem, talvez vocês nunca ouviram, ainda existe a questão do infanticídio, onde quando nascem gêmeos, é levado a 50 metros da horca e se fazem pagelanças, rituais da aldeia, e vão enterrar uma criança inocente vivo. Quando nascem gêmeos, o pajé vai dizer, é maldição para a aldeia, então tem que morrer. Quando nasce com algum defeito no corpo físico, o pajé vai olhar para a criança e dizer, esse não veio certo, esse está sem braço, sem perna, tem algum defeito no seu corpo físico, esse tem que morrer. Esse não pode viver. E se faz rituais. E clamam o espírito dos mortos, que sabemos que são os próprios demônios. E é levado a 50 metros da oca. É cavado um buraco, é jogado uma criança viva, com defeito. E vai enterrar a criança viva. Isso mexe com o nosso coração. Mas o Evangelho está entrando nessas aldeias. Eu estava contando para o irmão que me hospedou de ontem para hoje, me perguntou sobre essa questão do infanticídio. Ele dizia, até onde, pastor, vai acontecer isso? Eu disse para ele, até quando chegarmos lá e pregarmos o Evangelho para eles. E vai cessar toda essa maldição. Porque a verdade vai chegar. Porque a verdade que liberta. Porque a verdade que cura. Porque a verdade que transforma. E de pregar o Evangelho, quando começarmos a pregar, toda uma nação, toda uma aldeia, toda uma tribo vai ser transformado em nome de Jesus. E o Evangelho já começou a invadir essas tribos. Uma batalha entre a tribo Xingu, onde ia acontecer um infanticídio dessa natureza há 5 anos atrás. E essa pastora terena chamou o pajé e disse, ei, deixa comigo essa menina. Já estava sendo preparada para ser enterrada, viu? Nasceu gêmeo, um menino ou uma menina. Pegaram a menina para enterrar. E a pastora missionária interferiu e disse, pajé, deixa comigo essa criança. Não enterra não. Aí ele disse, porque o espírito grande dos terenas, eles conhecem Jesus assim. Porque o espírito grande dos terenos não vai deixar essa menina morrer. O pajé olhou para ela e disse, mas você vai morrer por causa dessa maldição. Olhou para ela e disse, então, se você não morrer, vai ser a criança que vai morrer, porque os deuses, o espírito dos mortos vai vir buscar ela. E a missionária disse, não, nós temos um espírito grande que vai nos proteger. Olha aí a pregação do Evangelho de uma forma diferente. E o pajé falou, então, eu me retiro. Se você morrer, não tenho culpa. Se essa criança morrer, eu não tenho culpa. Você carrega a maldição na tua vida. A missionária pegou a criança e levou para casa. Passou alguns meses, a criança não morreu. Passou 1 ano, não morreu. 2, 3, 4 anos, não morreu. 5 anos se passaram, a criança está viva. Essa missionária terena pega essa criança e volta lá para a aldeia. Encontra o pajé. E diz, não morreu, eu vim entregar essa criança para a mãe, que vai começar a criar ela a partir de hoje. E para a honra e a glória do Senhor, essa menina está viva. Você pode glorificar o Senhor, aplaudir a Ele, que Ele é o dono da vida. Ela só vai morrer se Deus permitir. Você só morre quando Deus permitir a tua morte.
Mas enquanto Deus não permitir a tua morte, você continua vivo. Porque enquanto tiver plano na tua vida, você não morre. Enquanto Deus tiver plano na tua vida. Levanta a tua mão e eu quero liberar essa palavra profética na tua vida. Se alguém falou que você vai morrer nesses dias. Se alguém liberou uma palavra contrária na sua vida. Se alguém disse para você, você não vai conseguir. Se alguém disse para você, você está doente, tem pouco tempo de vida. Se alguém olhou para você e disse, você é fraquinho, você é incapaz, como disseram para mim há muitos anos atrás, e alguém liberou uma palavra de maldição contra a tua vida, e você conheceu a Jesus, essa verdade quebra toda a maldição da tua vida. Quebrou a maldição na minha vida, está quebrando na tua vida hoje. Então receba a sua liberdade hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Receba agora. Você está livre para ser feliz. Eu costumo dizer na rádio, eu sou feliz e não sabia. E os meus ouvintes sempre repetem comigo, eu sou feliz e não sabia. Viva dia após dia. Esqueça o passado, esqueça o ontem. Ontem já foi, nunca mais vai voltar. O que você fez ontem, você já fez. Passado. Viva hoje. Temos até meia-noite ainda para viver hoje. E amanhã, pastor? E o futuro? Amanhã é futuro. O futuro é incerto. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Porém, eu tenho um respaldo bíblico do Salmo 139, que diz que o Senhor me conheceu desde o ventre da minha mãe. Salmo 139 vai dizer que Ele te conhece desde o ventre. Então, o texto vai dizer, Ele te conhece. Ele escreveu a tua história, dia após dia. Então a tua história de amanhã já está escrita pelos dedos de Deus. Então o que vai acontecer amanhã, Deus já sabe o que vai acontecer contigo. Então amanhã pela manhã, ou seja, de meia-noite e 1 de hoje, você não vai pedir ao Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu aprendi a orar da seguinte maneira, Senhor, o que nós temos para hoje? Porque Ele já escreveu a minha história. Ele já sabe o que vai acontecer. E Jeremias vai dar resposta dizendo que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Então viva dia após dia. Não desanime se vier a aparente derrota. Já perdi tantas coisas na minha vida, porém não desanimei. Já cheguei a querer desanimar ou desistir do pastorado, porque é tão difícil pastorear. Contei história ontem, eu queria contar para essa igreja, para encerrar a minha participação. Quando eu comecei a pastorear a igreja, isso em 2006 mais ou menos, os primeiros momentos eu fui no auge do pastorado, dizer, eu quero ser pastor, eu vou pregar, eu quero mergulhar até onde vai o pastorado. Nós vieram as primeiras provas da vida, vieram os primeiros problemas da vida, vieram os primeiros desafios dentro da igreja. E naquela noite de domingo, eu estava pregando, quando terminei de pregar, casal no final do culto e veio problemão. Eu pensei, eu não sirvo para ser resolvendo problemas de casamento ainda. Eu não quero ser. Foram embora, eu orientei, foram embora na manhã seguinte. A minha esposa levantou, ela dá aula dentro da aldeia, professora. E antes dela ir para o colégio, eu disse, chamei ela para ser pastor. Vou desistir de ser pastor. Eu não vou ficar cuidando de gente. Um montão de problemas. Aquela manhã eu decidi desistir. E a minha esposa olhou para mim, ela falou assim, vai orar primeiro. Parabéns, mulheres que são sábias, que edificam a casa. Mulher sábia edifica a casa. E eu vi a voz da minha esposa e fui orar, enquanto ela foi dar aula. Dobrei o joelho naquela manhã, no fundo da igreja, comecei a orar ao Senhor. E comecei a falar para o Senhor,
Se realmente eu tenho, eu não posso desistir. Mas eu só vou continuar se ouvir a tua voz. E naquela manhã eu comecei a orar, 8 horas, queria levantar dali, mas eu não conseguia. O Espírito Santo me impulsionava a ficar ali orando. E continuei orando. 8h30, chega, já orei muito, já vou levantar porque eu já tomei decisão. Não veio resposta ainda, não quero mais. O Espírito Santo segurava eu ali de joelho orando. 9 horas. Estava batendo, a minha porta estava fechada. E fui abrir a porta. Na época ainda era correios. Era o auge das cartas. Era um correio trazendo uma carta. Quando eu peguei a carta, eu falei assim, mas quem que vai escrever para mim? Estou no começo do pastorado, ninguém me conhece. Eu nunca recebi carta na minha vida. Quem que vai escrever para mim? Aí o carteiro falou assim, Gerson Nimbu. Eu falei, sou eu. Tem uma carta para você. Eu peguei a carta. O carteiro foi embora e eu abri a carta. E comecei a ler essa carta. A carta dizia o seguinte, nessa manhã eu acordei, eu escrevi uma carta para alguém, algum pastor, algum missionário. Na agenda da igreja, eu sei que você é índio e trabalha. E resolvi escrever para você. Eu tenho uma palavra para a vida. A palavra é o seguinte, não desista, porque Deus tem uma grande obra. Quando eu peguei essa palavra, eu falei a voz de Deus. Deus está usando essa pessoa para escrever para mim. E chega exatamente hoje, quando eu quero desistir, no tempo de Deus. O tempo de Deus chega na hora em que você quer desistir. Quando você quer sair fora de um projeto, alguém chega, Deus usa alguém, traz para você. A carta, ela colocou o nome dela. Ela disse, sou de Goiânia. Eu tenho apenas 12 anos de idade. Usa as crianças, os adolescentes, usa quem ele quiser, para você não desistir. Aleluia. Talvez para chegar aqui e dizer para você, não desista. Deus ainda tem plano para realizar através da tua vida. Deus tem algo para realizar através de você. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero concluir essa palavra dizendo isso para você. Não desista. Quando minha esposa chegou naquele momento, depois das 9, ela pegou uma carona e voltou para casa. Ela chegou às 9h10, eu já estava em lágrimas, ainda chorando. Ela chegou, quando ela entrou na porta, eu disse, pastor Big, eu quero ser pastor, eu sou pastor, vamos pastorear. Ela ficou assim, mas sair daqui você tinha desistido, e agora? Você quer ser pastor? Eu falei, leia a carta. Ela leu a carta, ela entendeu o chamado de Deus na nossa vida. 16 anos. Em várias aldeias, em várias tribos, em várias cidades, em várias capitais do Brasil, buscando parcerias, principalmente de oração. Orem pelo povo Terena, porque se você orar pelo povo Terena, lá está o celeiro de missionários, porque foi a primeira tribo no Brasil que abriu a porta. Nós somos celeiro de missionários no Brasil. Nós vamos desbravar essa onde tiver tribos que nunca ouviu falar. Queremos entrar se tivermos parcerias de alguém indo conosco, de alguém contribuindo financeiramente e de alguém orando por nós principalmente. Aí nós vamos alcançar os confins da terra. Eu conto com o pastor. Eu conto com vocês. Obrigado, Luiz Otávio, por ter me trazido aqui nessa noite. Eu posso sentir que Deus está falando fortemente no coração de alguém esta noite. Eu queria orar por você. Tem gente aí da live sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Eu queria que você colocasse de pé nesse momento. Queria fazer uma oração. Eu queria orar por essas pessoas que nos assistem, pastor. Eu queria liberar uma palavra profética nessa igreja. Uma palavra profética sobre as pessoas que nos assistem.
quem está presente aqui, quem está nos vendo pela live. Queria liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Levante tua mão. Depois dessa oração, depois dessa ministração, a tua vida não será mais a mesma. Você terá agora um reavivamento dentro do teu coração. E você vai obedecer o ide do Senhor. De alguma forma, você se torna missionário a partir de hoje. Receba em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, meu Deus e Pai, louvamos ao teu nome nessa noite, porque o Senhor nos trouxe para trazer algumas informações de missões indígenas no Brasil. E se estamos aqui hoje, ó Pai, é porque o Senhor nos enviou no tempo certo. Se tem alguém aqui, ó Pai, a ponto de desistir, eu lanço por terra agora toda palavra de derrota, toda palavra contrária, todo motivo contrário, lanço por terra agora em nome de Jesus. Eu trago a existência agora, Pai, coragem, fé, perseverança, dinamismo, Senhor, determinação. É o que eu te peço na vida de cada pessoa que está ouvindo a minha ministração. Que sejam tocados por ti nessa noite e que o teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus, receba a bênção do Pai, receba as bênçãos do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus único e tu, o Criador de todas as coisas. Aleluia.